grande assunto de ontem, e ainda reverbera um pouco pela manhã de hoje, foi a estupidez de Abel Ferreira durante a coletiva do jogo do Botafogo, né? Ele foi, de fato, ele subiu o tom, foi um pouquinho além, foi um pouquinho acima do que deveria, e aí ele se retratou. Eu até tuitei, amigos, o Abel até quando erra ele acerta, porque de pronto ele se retratou, ele poderia manter a postura dele, ou ele poderia simplesmente deixar para lá, esse assunto ia morrer. O que chama atenção, e aí eu vou voltar a ser aquele palmeirense chato contra a imprensa, o que chama atenção é o que isso ganha de proporção. Volto a falar, o que o Vitor Pereira fez e falou numa coletiva foi muito pior do que o Abel fez e falou na coletiva dele. Não se fez o estardalhaço que foi feito contra o Abel Ferreira. O Abel, ele tem um tom um pouco acima, sim. Quem viu, e até deixo aí como dica para quem não viu, o documentário está na Netflix, eu não vou lembrar o nome do documentário agora, mas é um documentário com 4 técnicos, né? É a técnica de futebol feminino, técnico de NBA, enfim. E o técnico de futebol que dá entrevista, que tem esse documentário sobre ele, é aquele que inspira o Abel Ferreira. É o português que de fato foi vencedor, não é aquele português que passou aqui, fez um trabalho magnífico aqui, mas e só, né? E eu vi jornalistas da nossa imprensa falando que se fosse na Europa, ele não teria mais chances de trabalhar, ele não teria mais espaço. Ora, o Mourinho, rapaz, o Mourinho é pior do que o Felipão. O Felipão, se você observar, assistam, por favor, esse documentário. O Felipão, ele pega até uns trejeitos do Mourinho. Aquele jeito ranzinza, bravo, mas aquela piscadinha para a câmera de vez em quando. É um cara que é abraçado pelo elenco, é um cara que consegue colocar a filosofia dele a serviço do clube que ele trabalha. Isso causa muita inveja. Infelizmente, isso causa inveja. E aí a nossa imprensa não sabe diferenciar. O Milton Leite foi muito infeliz na análise que ele fez do Abel Ferreira. Assim, tal qual o Abel errou e pediu desculpa, será que o Milton vai pedir desculpa ou já pediu? Eu não sei se ele já pediu. Mas o mínimo que ele deveria fazer agora é pedir desculpa. E eu Coste, e assim, uma coisa que me chama a atenção também é que para bater no Abel, todo mundo praticamente participou, né, todos os programas, todo mundo deu uma atenção bastante exagerada ou então bastante grande para esse tema. E para o pedido de desculpas do Abel? Foi dado o mesmo tempo do que eles falaram, né, quando bateram no Abel? É porque o Abel se retratou e foi aquela linha apenas. O Abel se retratou e tudo mais. Né? Porque para bater é 3 horas, para falar da retratação é uma linha. E se muito ainda, né? Se muito. Então, assim, foi realmente algo que exagerou, todo mundo sabe que ele exagerou. Agora, não é algo que é novo, tá? Muricy Ramalho, por exemplo, cansou de fazer isso. Cansou e exatamente da mesma forma. Comigo ele fez. Eu estava começando como setorista do Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né? Eu estava começando, acho que foi meu 3º ou 4º jogo, e o Muricy era o técnico. Eu perguntei para ele, né? Ele tinha feito acho que 3 jogos pelo Palmeiras, como é que ele avaliava esse início de trabalho dele, aquelas perguntas mais superficiais, e ele simplesmente virou e falou: com certeza o time joga melhor do que se fosse você o técnico. Sim, simplesmente isso. E na época, e assim, cansou de fazer no São Paulo também, sim. E as pessoas achavam engraçado, as pessoas, é o jeito do Muricy, olha só como é folclórico e tal. Então, assim, é o tratamento dado diferente. É um tratamento dado. Não tô justificando, né, que ele tenha feito isso. Não é de forma alguma. O Abel errou, tanto é que pediu desculpas, achou que fosse o cara lá. Beleza, mas isso não é novidade, já aconteceu antes. Então, cara, por que foi tratado de uma forma daquela época e agora é tratado diferente? O que é preconceito com a... Eu posso achar que é xenofobia, então posso falar que esses caras são todos xenófobos. Eu não vou falar isso. Claro. Tá claro uma xenofobia com o Abel, cara. Já faz tempo isso. Isso tá claro e nítido. Existem, sim, pessoas que são contra o Abel Ferreira por ele ser português. Por isso que chamam de colonizador. Por isso que o outro lá dá uma palestra, ao invés de falar de futebol, ao invés de falar de tática, de técnica, de treinamento,
Ele fala de estrangeiros aqui que poderia ter na bocha. A xenofobia está clara, escancarada. É que como é contra o Palmeiras, não se fala, é velado. Queria ver se fosse contra o Corinthians ou contra o Flamengo. E você foi muito feliz em falar do Muricy, Lê. Eu ia continuar, eu sei que estava estendendo um pouco, eu ia continuar justamente fazendo essa comparação. Eu adorava ver a entrevista do Muricy. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou criticar o Muricy. Eu adorava, mas ele batia toda a coletiva, ele batia gratuitamente. Só que ele virou um personagem folclórico. Ele virou o ranzinza do bem, o ranzinza legal, o ranzinza agradável, fofinho. Coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Felipão. O Felipão batia no mesmo tom. Mas ele é o time? Você não acha que é o time? É isso. É aí que eu ia chegar. Qual a diferença do tom do Felipão e do Muricy? Nenhuma. Qual a diferença do tratamento da imprensa para um e para outro? E por que tinha essa diferença? O que diferenciava um do outro? Talvez a gente possa, para não falar que assim, é clubístico, né? Para a gente não puxar pro lado do palmeirense que sempre reclama. Qual outra diferença que poderia ter? Bairrismo de um ser paulista e o outro ser gaúcho? Pode ser também. O que é uma xenofobia também. É o modo de você ter um preconceito com alguém que não é do mesmo lugar que você. Pode ser que seja isso, mas aí não explica também a complacência que tem com o Mano Menezes, que é do mesmo estado do Felipão. E com o Felipão pegavam muito mais no pé do que pegam com o Mano. E olha que o Mano, na seleção brasileira, bateu gratuitamente em repórter da Globo, hein? Assim como fez o Dunga, que também é do mesmo estado. Só que o Dunga sofreu as consequências, coisa que o Mano não sofreu.